Olá, alunos da segunda série. Vamos dar início aqui à nossa aula Família Real Portuguesa no Brasil. A última aula de vocês assistiram um vídeo sobre o Brasil colonial. Como que foi a história do Brasil pré-colonial e colonial. Aí o vídeo que vocês assistiram na outra aula que eu mandei para vocês foca mais como que era o Brasil aqui pré-colonial, antes da família, bem antes, né? 300 anos antes da família real vir para cá, para o Brasil. Porque olha só para vocês aqui. Começando aqui a nossa aula, a família real portuguesa no Brasil, 1808, e ela permaneceu aqui até 1821, ou seja, teve o período pré-colonial, antes da família real vir para cá. Então, nós vamos estudar aqui nessa aula nossa como que foi a partir da vinda, o que mudou, por que eles vieram para cá, porque antes disso eles colonizaram o nosso país aqui há mais de 300 anos, lá de Portugal, e o vídeo que vocês assistiram mostraram que tiveram várias formas de governar o Brasil, teve várias outras formas deles governar o nosso Brasil aqui, antes deles fugir de Portugal e vir para cá morar, né, como moradia, o Brasil servir como moradia para a família real. Então, o vídeo que vocês assistiram do Brasil Colônia mostra a chegada dos portugueses. Alguns historiadores contam que foi uma chegada sem querer, né, que chegaram por acaso, porque o interesse maior deles era as Índias, por causa das especiarias, e uma destas viagens eles acabam conhecendo aqui as terras brasileiras e vê que aqui é uma terra de bastante riqueza. E antes dessa vinda real, que é o que nós vamos estudar hoje, teve uma história toda. Em resumo, teve primeiro a escravidão indígena, a exploração do pau-brasil. Depois da exploração do pau-brasil teve a cana-de-açúcar, depois teve a busca pelos metais preciosos. Então teve uma história antes de chegar aqui nessa vinda real da família. Por isso que quem não assistiu lá ainda o Brasil Colonial, entra lá no link que eu mandei, aí que eu enviei, e assistam para vocês saber primeiro essa parte da história, né? O Brasil Colonial, para vocês entenderem, né, como que se deu essa vinda real portuguesa aqui para o Brasil. Então, quem governava aqui antes, né, antes do Dom João VI vir para cá, antes de deixar o Dom Pedro I, Dom Pedro II, teve toda a história. Eu espero que vocês já tenham assistido lá o vídeo que eu enviei para vocês lá, o Brasil Colonial. Tem o link lá no plano de estudo, no grupo. Então, vamos lá. Mas eu acredito que a maioria de vocês já está no segundo ano, já conhece boa parte dessa história aí do Brasil. Então, vamos dar início. Contexto histórico. Europa, início do século XIX. Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental contra a Inglaterra. Portugal estuda junto com o governo britânico transferir essa corte para cá, depois já de 300 anos de colonização, do Brasil já ser uma colônia. Então, mais de quantos anos? Mais de 300 anos, de 1500 para 1807 já tinha 300 anos de dominação. Então, o que aconteceu lá na Europa para essa família real que morava lá nos palácios, né, a corte cheia de pompas e circunstância, né? Portugal, ele não era um país tão importante igual a Inglaterra, mas estava na Europa também, tinha a sua importância, tinha vivido o auge assim, da riqueza e tal. Então, o que fez essa família real desembarcar? Vamos estudar sobre isso nessa aula. Qual o objetivo? O que mudou aqui no nosso país? O que essa família real trouxe para cá de mudança? Quais foram as transformações que ocorreram aqui no nosso país? Então, vamos lá. No dia 28 de novembro de 1807, a comitiva aportou no Brasil e saiu de Portugal. E chegou aqui, ele saiu no dia 28 de novembro de 1807, século XIX, lá de Portugal, e chegou aqui no Brasil no dia 22 de janeiro. Então, quantos meses que eles viajaram, né?
vários meses, uma viagem difícil, de bastante sofrimento, né? Doença, falta de água, falta de comida, porque naquela época não tinha nem como refrigerar uma água, não tinha como conservar uma comida, e era muita doença, muita coisa que envolveu, foi muito sofrida essa vinda do príncipe regente Dom João para cá com toda a sua comitiva. Mas teve um motivo para acontecer isso. Napoleão Bonaparte, que a gente estuda quando a gente vai estudar sobre a Revolução Francesa, ele era um líder militar extremamente forte que conseguiu dominar quase a Europa inteira, inclusive Portugal. Quando ele começa a invadir Portugal, que o Dom João VI fica com medo, ele começa o quê? A conversar, a procurar uma ajuda com os britânicos, que a Inglaterra nessa época era o país mais rico, mais importante. Hoje é os Estados Unidos, mas no século XIX era a Inglaterra, por causa da Revolução Industrial, nós já estudamos tudo sobre isso. Então ele começa a arquitetar junto com o governo britânico uma forma dele escapar do Napoleão Bonaparte, que o Napoleão Bonaparte ia invadir Portugal e mandar prender ou até mesmo matar o rei, porque ele era forte, o cara. Então, o Dom João VI hoje tem uma crítica muito grande, falou que o povo chamava ele de um príncipe medroso, mas ao mesmo tempo hoje ele tem uma fama que ele foi muito estrategista, porque se ele fica lá em Portugal, Napoleão Bonaparte tinha trucidado com ele, com a família real inteira. Então, o que ele faz? Ele junta com o governo britânico, né, em cima de um monte de série de medidas, para vir apoiado pela coroa britânica, né, para o navio dele ser protegido até ele chegar aqui, apoiado pelo exército britânico. Aí ele vem, então as tropas de Napoleão Bonaparte invadem Portugal e eles, para fugir daqui, junta com a corte e foge para cá. E junto com ele traz 10.000 pessoas. Ele parte de Lisboa no dia 29 de novembro de 1807. Então, o principal motivo foi o quê? A invasão do reino, a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Olha só, tem uma imagenzinha aí. Eu já expliquei o motivo, né? Por que eles vieram para cá, para fugir do Napoleão Bonaparte. Por quê? Em 1806, quando Napoleão Bonaparte invade Portugal, ele decreta um negócio chamado bloqueio continental. O que ele determina? Que todos os países europeus tinham que fechar todos os portos para os navios da Inglaterra, porque a Inglaterra estava durante a Revolução Industrial, precisava de lugares para vender o seu produto, para ganhar dinheiro, ela era a principal potência econômica na época. Então, o Dom João ele não podia aderir ao bloqueio continental, porque ele tinha uma aliança muito grande política com os ingleses. Então, por esse motivo, o que o Napoleão faz? Invade Portugal e ameaça ele, então assim ele corre para cá, para o Brasil, né? E protegido pelas tropas britânicas. Então, quer dizer, ao invés dele se aliar com o Napoleão Bonaparte, ele prefere assinar um acordo comercial com a Inglaterra, lógico que também ela não ia fazer isso de graça, que mais para frente nós vamos ver os motivos, e foge para cá com toda a sua corte fixa moradia aqui no Brasil. Então ele determina, né, Dom João, que era o rei, que toda a sua família seria transferida junto com ele. Aí junto veio a família dele, a princesa Carlota Joaquina, que era a mulher dele, filhos, né, ministros, empregados, e eram muitas pessoas, e era 2%, representava 2% da população portuguesa. Atualmente, esses números direto é revisto por alguns historiadores, porque assim como você já sabe, na história tudo pode mudar. A cada época que o homem vai aprendendo mais, vai atualizando mais, ele vai descobrindo coisas mais recentes aí da nossa história. Então, ele embarca, né, o embarque da família real, vocês podem observar aí, foram necessários 8 navios, e 2 escunas para o transporte
e mais 4 navios da esquadra britânica. Isso é por causa da corte que acompanhou ele, mas isso vai sendo atualizado, igual eu estou dizendo para vocês. E junto dele, ele embarca aqui, né? E nos navios ele traz joias, louças, objetos de pratas, livros, muitas coisas importantes, né, de valor. E muitas coisas ainda ficaram esquecidas lá no Porto de Belém, que a história conta, de onde eles saíram por causa da pressa, com medo do Napoleão Bonaparte, mas ele ainda consegue trazer muita coisa aqui para o Brasil. Né? Então, eles foram, para conseguir chegar em segurança, eles foram escoltados pela esquadra britânica inglesa. Ó, a família real chega à Bahia. Nessa época aqui, quando no Brasil colonial, por isso que é importante vocês verem o vídeo, quando o Brasil é colonizado, no início da colonização, a primeira capital que teve foi em Salvador, na Bahia. Mas quando, nesse momento aqui, no século XIX, quando Dom João VI vem embora, não é mais na Bahia capital. A capital tinha sido transferida para o Rio de Janeiro, por causa que o Rio de Janeiro ficava mais próximo, Minas Gerais, que nesse período aqui já estava sendo descoberto pelos bandeirantes as minas de ouro. Então o governo, como ele não era bobo nem nada, o que fez? A Bahia era mais distante dessas minas, ele transfere a capital para o Rio de Janeiro. Mas antes dele chegar no Rio de Janeiro, ele dá uma passada na Bahia. Então ele chega em Salvador no dia 24 de janeiro e ele fica alguns dias depois e ele faz algumas coisas importantes lá na Bahia. O que é que ele faz lá? Ele assina um decreto que ele já combinou com os ingleses antes deles vir embora, que eles iam vir embora sendo acompanhados, vigiados pela esquadra britânica, em troca dele chegar aqui e assinar um decreto abrindo todos os portos brasileiros para as nações de amigas de Portugal. Então, quer dizer, porque antes existia no Brasil colonial um negócio chamado Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Era um pacto que tinha da colônia e da metrópole, que era o Brasil e Portugal, que o Brasil só podia comercializar e vender o que fosse somente para Portugal. Então, o que os ingleses fez? Obrigou eles a assinar, né, um decreto na Bahia, antes de chegar no Rio de Janeiro, liberando, né, decretando, abrindo os portos, abrindo o comércio do Brasil para as nações amigas de Portugal, ou seja, a Inglaterra, a pioneira aí para vender os seus produtos, que estava a mais rica, a mais poderosa aí por causa da Revolução Industrial. Então foi esse acordo, e esse acordo beneficiava os ingleses, lógico, que chegava nos portos, que começou a vender coisas sem parar aqui para o povo brasileiro, porque antes não podia nem vender e nem comprar, tinha que era só o Portugal, por causa do pacto colonial que existia. E além disso, e também foi uma coisa muito importante para o Brasil, lógico que teve, os ingleses foi muito beneficiado, mas esse acordo também foi bom, porque começou a crescer, o Brasil começou a livrar-se um pouco dessa obrigação que era de só podia comercializar com a metrópole, não podia crescer, né, comercialmente, porque a gente não era independente, a gente pertencia a Portugal. Então, Dom João, além disso, ele determinou também a criação de uma escola, de algumas escolas, ele fez várias coisas importantes aqui quando ele chegou aqui no Brasil. Aí tem outra imagem, quando ele desembarca da Bahia, é uma pintura de Cândido Portinari, que é um pintor famoso brasileiro. Isso foi em 1952, essa pintura, né? Chegando com toda a corte. Vocês podem observar a diferença dos vestuários, né? O mar lá no fundo com as esquadras e tal. Então, vamos lá. A colônia é promovida a reino. O Rio de Janeiro, com muita festa, recebe a família real. Então, ele fica por um tempo lá na Bahia. A estadia dele durou, deixa eu ver quantos dias, mais ou menos de um mês ele fica na Bahia e resolve essas coisas, esses decretos, até mesmo antes de chegar no Rio, que já era a capital a capital do Brasil.
O Rio de Janeiro, né, recebe ele com muita festa, né, a toda a administração portuguesa do Brasil muda-se para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já era a capital, mas passa a ser o lugar mais importante. Agora recebeu, né, a família real, o rei, a princesa Carlota Joaquina, tananã. Então, o Rio de Janeiro passa a ser o centro já era e passa a ser mais ainda. Quando ele chega em 1815, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, já deixa de ser somente uma colônia, né? Passa a ser já ser um Reino Unido. E outra coisa, ele permite que as indústrias, novas indústrias, né, fossem instaladas aqui no Brasil, mas elas não prosperam por causa da concorrência com os produtos ingleses, que chegava sem parar aqui, chegava coisa que precisava, outras coisas não, né? Então, as nossas indústrias aqui que ele permitiu não conseguia crescer, continuava essa dependência, deixa de ser com Portugal e cai na mão dos ingleses. Então, o Brasil deixa de ser uma colônia e torna-se, então, a sede da coroa portuguesa. Outras medidas tomadas por Dom João que foi importante aqui. Então vamos lá, outras medidas. Com a chegada da família real, os costumes da população mudaram e ela teve que se adaptar aos ritos da corte, como por exemplo a prática do beijamão. Olha só, um calor, né? O nosso clima totalmente diferente do clima de Portugal. E aí chega a corte, o povo brasileiro, né? A elite queria seguir os costumes da época, aquele calorão, aquelas roupas totalmente diferentes. E com isso, né? O povo teve que acostumar. Outra coisa que aconteceu também, onde que ia morar essas pessoas? Onde que a corte portuguesa ia morar? Então, o que aconteceu? Havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar essa comitiva tão grande. Então, o que eles começaram a falar? A solicitar as residências das pessoas, principalmente dos mais ricos, dos nobres que viviam aqui, para abrigar a família real durante o tempo que ele viveu aqui. Então foi uma mudança de todos os jeitos que vocês pensaram, na cultura, na moradia, na roupa, alimentação, tudo, né? Outro costume novo que as pessoas começaram a jantar utilizando talheres, porcelanas, toalhas, todas essas coisas que até então aqui não tinha, né? Então foi uma mudança de hábito muito grande que teve com a chegada da corte real aqui no Brasil. Os passeios e as visitas aos jardins eram comuns, né? Era muita coisa que mudou. A moda europeia, e eles eram sempre acompanhados pelos escravos para ajudar, né, na criação dos filhos. Toda essa história aí que vocês já conhecem. Tem uma novela que está passando agora na Globo, que chama O Novo Mundo, que mostra esse período da história aqui, né, de Dom Pedro, filho de Dom João, que se vocês perceberem, vocês vão ter uma noção de como que teve uma mudança drástica aqui na sociedade, aqui na forma de viver dos brasileiros. Crise política. Em 1815, as nações europeias realizaram o Congresso de Viena, que pretendia restaurar as monarquias após a queda de Napoleão Bonaparte. Uma das determinações desse congresso era que Dom João regrasse, voltasse a Portugal, pois não poderia governar seu reino a partir de uma colônia. Dom João não queria deixar o Brasil, por isso elevou a categoria de Reino Unido. Então, olha só, o que aconteceu? Teve uma crise política na Europa e o Dom João foi meio que obrigado a voltar para governar o país, que ele era o rei de Portugal. Então, ele não queria voltar, mas ele teve uma revolução lá em Portugal, chamada como Revolução do Porto, onde os portugueses estavam extremamente satisfeitos com a ausência da família real, os prejuízos, né, que tiveram com o fim do monopólio da colônia, depois que os ingleses passam a dominar, que o Napoleão Bonaparte invade, então Portugal então, foi um prejuízo muito grande. Então começou uma revolta e eles exigiam que Dom João voltasse a Portugal.
E as cortes portuguesas pretendiam transformar o Brasil novamente em colônia. E enquanto isso, enquanto Dom João retornou para Portugal, acompanhado por nobres, por militares, ele deixou seu filho aqui, Dom Pedro, o primeiro príncipe regente, filho dele, chamado Dom Pedro I. E aí são aulas para a gente estudar em outras, que a história do Brasil é muito grande, e depois tem o primeiro reinado, que vai contar a história de Dom Pedro, que fica aqui no lugar dele, ele volta para Portugal. Depois tem o segundo o reinado, que também vai contar a história do Dom Pedro II. Então, a história brasileira é bem grande, são muitos anos de colonização aí, né? Então, Dom João VI retorna a Portugal, mas deixa seu filho. Então, estava, a partir desse momento, a imagem está mostrando, o povo despedindo dele, ele voltando para Portugal. E estava traçado já né, o caminho de independência do nosso país. Mas aí são aulas, são explicações para outras aulas, para não ficar muito extenso o vídeo. Aí nas próximas aulas vamos estudar o primeiro reinado, segundo reinado. Então é isso, espero ter ajudado vocês a compreender um pouco quais foram os motivos, as consequências e o desfecho, né, dessa chegada da família real aqui no nosso país. Até mais. Saudade de todos.